Oi pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa quarta aula de Photoshop, ferramenta Carimbo. Eu estou aqui com o nosso Photoshop aberto e esse aqui é o resultado das últimas aulas que a gente estava usando. Todas as ferramentas que ficam aqui do lado esquerdo, né, dentro da aba Ferramentas de Correção. A gente já utilizou a ferramenta Pincel de Recuperação para manchas, a ferramenta Pincel de Recuperação, a ferramenta Correção. E agora a gente vai pular e vai ir para a ferramenta Carimbo, que é uma ferramenta muito útil e muito utilizada também para edição de imagens. Qual a diferença entre a ferramenta Carimbo e a ferramenta Pincel de Recuperação? Se vocês lembrarem, a ferramenta Pincel de Recuperação, ela abre também o mesmo tipo de menu. Ela vai pedir para vocês selecionarem a área que vai ser copiada, para a partir daí vocês começarem a limpar ou passar esse pincel na área que vocês querem fazer a recuperação da imagem. A diferença entre essa ferramenta Carimbo, que é essa aqui, e a ferramenta Pincel de Recuperação, é que a ferramenta Pincel de Recuperação que a gente já utilizou, ela mantém a luminosidade, a textura e a sombra da imagem que você está trabalhando. Ou seja, se você copia aqui, por exemplo, vou colocar o Alt aqui, vou pegar um pedaço e vou colocar aqui o meu pincel. Ela vai mesclar essas duas imagens, ela vai tentar fazer um meio termo entre a parte que está sendo copiada e a parte que fica embaixo, né, da imagem. Então ela é muito melhor para fazer esses acertos de tom de pele, de recuperação de imagem. Nesse sentido, porque ela vai manter a textura, ela vai tentar manter o mesmo padrão de pele. Então é uma ferramenta melhor para tratamentos de pele em específico. A ferramenta Carimbo, ela funciona da mesma forma. Você vai copiar um pedaço, você vai dizer para o Photoshop qual é o pedaço que você quer copiar, né? Fazer essa clonagem. Com o Alt, ó, da mesma forma ela funciona. Você aperta o Alt e ele vai, a partir desse momento, começar a copiar aquela imagem. Então, ó, eu apertei o Alt aqui embaixo e vou copiando. Mas tá vendo a diferença? Eu copiei esse pedaço de pele e ele copiou exatamente o pedaço de pele do jeito que eu estava copiando. Já a ferramenta Pincel de Recuperação, ela teria tentado mesclar essas duas imagens e provavelmente não ficaria essa mancha. Então, realmente, quando vocês precisarem fazer algum retoque de pele, eu recomendo que se utilize a ferramenta Pincel de Recuperação. Mas a ferramenta Carimbo é muito útil. Eu gosto de utilizar bastante ela para fazer limpeza de alguns ambientes. Por exemplo, se eu quiser aqui tirar toda essa parte que está aqui no lado esquerdo superior, que tem essa grade aqui, eu quero que fique tudo essas graminhas verdes aqui para ficar uma imagem um pouco mais limpa. Como que a gente pode fazer? Eu vou utilizar essa ferramenta. Antes eu vou só dar uma copiada aqui na minha camada para eu ter um backup. Tá vendo que a gente já tem várias camadas, né? Então, realmente acaba ficando assim, ó. Se eu apagar aqui, por exemplo, para vocês verem, ó, são todas as alterações que a gente fez ao longo da imagem. Então, aqui foi a primeira ferramenta, que era o pincel de recuperação para manchas, que a gente tirou as espinhas. Aí a ferramenta pincel de recuperação, que a gente tirou algumas outras manchas. Aqui já era a ferramenta... Deixa eu só mostrar para vocês aqui do lado. A ferramenta correção, que a gente tirou alguns pedaços de folhas, um pedaço branco que tinha aqui também. E agora a gente vai utilizar nessa camada a ferramenta Carimbo. Selecionei a ferramenta Carimbo e da mesma forma ela funciona como a ferramenta pincel de correção que eu já falei para vocês. A gente tem que selecionar uma área, dizer para o Photoshop que é essa área que a gente quer copiar e começar a pintar a área que a gente quer corrigir. Uma dica sempre. A gente vai começar, ó, eu vou deixar um pincel mediano desse tamanho aqui mais ou menos. Eu aumentei ele no meu teclado por meio do colchete, como eu já expliquei para vocês nas outras aulas. O ideal é que a gente, por exemplo, ó, vou selecionar essa área para copiar e vou começar a trabalhar aqui. Tá vendo que tem um
uma cruzinha, que agora está acompanhando a imagem ali embaixo, ela está me mostrando da onde que o Photoshop está copiando a imagem, ó. Ela vai acompanhando, tá vendo? Então a gente pode ir vindo, ó, vir subindo. Tem que tomar cuidado às vezes para não... se eu for muito pro lado, por exemplo, ó, eu começo a copiar o rosto da nossa modelo, que não é o que a gente quer. Então eu gosto mais, na verdade, de fazer aos poucos. Porque se a gente faz uma correção muito grande, ó, fiz aqui, e daí você tá chegando lá no final da correção e sem querer você copia alguma coisa. Se você der o Ctrl Z ou Command Z, você vai apagar tudo. Então, às vezes é melhor a gente pegar um pedacinho, ó. Ah, não, vou copiar aqui, ó, vou pintando. Vou pintando, parei. Aí eu escolho outra área da imagem, até para dar uma dinâmica um pouco maior para a foto, porque se a gente copia o mesmo pedaço da imagem sempre, as pessoas começam a notar o padrão. Tipo, elas veem que você copiou essa foto de algum lugar. Então é sempre bom, ó, peguei daqui e copiei para lá. Aí vou pegar desse canto, vou copiar para o outro canto. Então é bom que a gente tente criar uma dinâmica mesmo para ficar um pouco mais natural essa alteração que a gente fez. Ó, tô sempre apertando o Alt, selecionando um novo espaço e copiando. Ó, acho que agora tá bom. Deixa eu só mostrar pra vocês, não sei se vocês perceberam o que aconteceu, mas aqui no meio, ó, nessa parte que eu havia copiado, ficou como se fosse uma linha. Vocês conseguem visualizar aqui, ó, uma linha onde estou passando com o meu mouse em cima. O que aconteceu? Eu provavelmente peguei o pincel muito próximo das bordas da imagem. E quando a gente faz isso, ele copia o fim da imagem. Ou seja, ó, se eu começar a copiar, eu cliquei bem aqui, ó, bem perto da borda da imagem. Se eu começar a criar aqui, ó, tá vendo que ele vai copiar a borda da imagem, mas a borda da imagem tem um fim. Então, por isso que acaba parecendo que é uma linha. Então, sempre é bom a gente tomar cuidado com a finalização desses retoques que a gente está fazendo. Ó, vou mostrar pra vocês como ficou. Acho que ficou bem bom, né? Já dá também uma atenção maior pra nossa modelo. Ó, mas aqui eu acho que ficou um padrão muito repetido, ó. Aqui tem uma coisinha mais clara, aqui, aqui e aqui. E é a mesma coisinha mais clara em todas as fotos. Então, ó, em todos os carimbos. Eu vou tentar dar uma alterada, ó. Isso é importante a gente ver que... Ah, não, ficou muito igual, ficou muito parecido, ó. Vou arrumar aqui. Só um pouquinho, que agora o computador tá pensando um pouquinho, pronto. Ó, eu acho que já ficou muito melhor. Uma outra dica muito importante. Aqui, a nossa modelo, ela tá posicionada quase aqui no meio da foto, só que a foto não foi tirada exatamente de frente para ela. Foi feita uma perspectiva, ou seja, a gente estava mais perto dessa parte do muro e mais longe dessa parte do muro. Ou seja, essa parte aqui à direita das plantinhas, elas estão mais focadas, elas estão em foco. E a parte que estava aqui do lado esquerdo estava desfocada, porque estava mais longe da nossa modelo. Eu não poderia, por exemplo, vir com a ferramenta carimbo, copiar as plantinhas que tem aqui do lado direito e tentar copiar para cá, porque não faz sentido. A perspectiva não funciona. Então a gente sempre também tem que ficar atento a copiar partes da imagem. Por exemplo, se a parte da imagem que eu quero arrumar não está em foco, eu tenho que pegar pedaços de imagem que não estejam em foco para fazer essa correção. E o contrário também é válido. Se eu quisesse arrumar alguma coisa dessas folhinhas, eu não poderia pegar uma parte que não está em foco. Eu tenho que pegar sempre, ó, algumas partes que combinem e que conversem entre si. Então, gente, essa é a ferramenta Carimbo. É uma ferramenta que a gente utiliza muito. Eu vou rever ela depois com vocês, novamente, mais algumas vezes. Mas, a princípio, essa é a nossa foto. Então, ó, vou voltar aqui novamente. Eu só vou arrumar o nome dessa ferramenta aqui, ó. Que essa ferramenta, essa terceira aba que a gente usou foi a ferramenta correção. Eu vou só arrumar aqui para vocês verem. Ó. Ferramenta correção. E essa aqui foi a aula 4, que é a ferramenta carimbo. Certo? Então, gente, ó, vou começar aqui novamente. Esse aqui é o nosso plano de fundo, era a nossa foto original. Aí a gente utilizou a ferramenta pincel de recuperação para manchas, tiramos algumas espinhas que tinham nas costas e no rosto da nossa modelo.
Utilizamos agora a ferramenta pincel de recuperação, que é muito boa para fazer ajustes de pele, porque ela mantém a textura, a sombra da imagem, né, quando você utiliza ela, diferentemente da ferramenta carimbo, que acaba só copiando a, a área da onde você está colocando o pincel, certo? E a ferramenta correção, que ela tira, a gente tirou, por exemplo, aqui embaixo, né, principalmente a mancha que tinha aqui, um pedaço do cabelo dela para mostrar, aqui a gente também fez uma correção. É uma ferramenta muito útil, muito rápida de se utilizar. E por último, a gente utilizou a ferramenta carimbo para finalizar a nossa imagem. Como que eu vou finalizar essa foto? Eu preciso fazer com que todas essas camadas que eu criei se tornem uma só. Para que o Photoshop, porque se eu quiser salvar essa imagem agora do jeito que ela tá, ele vai tentar salvar como um arquivo aberto, ou seja, um arquivo do Photoshop, que é um arquivo que você pode vir editar depois e fazer outras alterações. Ele vai achar isso porque você tem várias camadas, então ele vai entender que você quer salvar esse arquivo como um Photoshop. O que eu preciso fazer para que ele salve como um arquivo JPEG? Eu preciso transformar todas essas camadas em uma camada só. Como eu vou fazer isso? Eu posso selecionar todas, ó. A última está selecionada, vou segurar o meu Shift e selecionar a última camada. Vou clicar com o botão direito e vou colocar em mesclar camadas. E ele vai ter mesclado as minhas camadas. E a partir desse momento eu posso dar um Command S e ele vai salvar o meu JPEG normalmente. Ele não vai tentar salvar como um PSD. Então essa é a nossa foto finalizada.